Olá, terceiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui hoje para mais uma aula. A nossa aula de hoje será uma revisão daquilo que nós já vimos desde as nossas aulas presenciais até as nossas aulas online, porque já está se aproximando o nosso período de provas, então a gente já precisa fazer esta retrospectiva de tudo que nós já fizemos, de tudo que nós já vimos até aqui. E o nosso conteúdo, a nossa matéria para a nossa prova vai ser Arte Colonial no Brasil e Barroco no Brasil. Eu gostaria que vocês estudassem a partir da apostila que se encontra na nossa plataforma Seneca Digital, material didático. Lá está a nossa apostila, que é a base para o nosso estudo, para a nossa prova. E que vocês estudassem as páginas 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24 e 25, que falam sobre a arte colonial e a arte barroca. Então, a arte colonial tem início logo assim que chega aqui no Brasil Pedro Álvares Cabral em 1500. As ordens religiosas, como os jesuítas, beneditinos, franciscanos e carmelitas, que aqui começaram a se radicar, começar a ter espaço aqui no nosso país, ainda quando o Brasil é uma colônia, começa a investir e a produzirem estas grandes obras que vai estar sempre muito ligado à Igreja Católica. Por isso é muito difícil se dissociar o período barroco, tanto na arte colonial como no período barroco, dissociar da Igreja Católica, porque na maioria das vezes ela vai estar linkada à Igreja Católica. E eles também vão procurar sempre buscar colocar como referência na sua arte as liturgias católicas, ou seja, a arte vai sempre ser para embelezar a liturgia, o culto católico. Então a arte vai estar sempre voltada para essa questão religiosa. Uma diferença nós vamos ter quando o Nordeste foi ocupado pelos holandeses, entre 1624 a 1654, eles vão começar a pintar paisagens. É uma grande diferença, enquanto os outros aqui estavam pintando e produzindo obras de escultura, talhas ligadas à religião. Com a invasão dos holandeses no Nordeste, eles vão começar a pintar estas obras de cunho paisagístico, de cunho da vida cotidiana. Então, Maurício Nassau, em 1637, que era até então governador deste período da invasão holandesa no Nordeste, ele traz alguns artistas para o Brasil para retratarem essas cenas cotidianas. E entre eles tem destaque Albert Eckhout, também um artista que teve grande destaque, e uma das obras mais conhecidas dele é intitulada A Mulher Negra, que ele registrou através da pintura. Tanto por isso que ele utilizava a natureza, as cenas também cotidianas, fugia dessa temática religiosa. Com relação à escultura sacra, de cunho sacro, que era produzido no período barroco, nós tivemos um grande artista de destaque, que foi o Frei Agostinho da Piedade. Ele era um monge que pertencia à ordem dos beneditinos na Bahia e tinha trabalhos feitos em barro cozido, em terracota. E as obras dele é considerada as primeiras manifestações de obras de caráter erudito propriamente brasileira, não mais influenciada por Portugal, pela Europa, mas sim de cunho totalmente brasileiro. Nós sabemos que a arte brasileira, a arte barroca brasileira, é um desdobramento da arte barroca portuguesa, porque até então o Brasil sofre a influência artística que estava em vigor na Europa, em especial em Portugal, e aqui esse barroco português que chega aqui através dos jesuítas, franciscanos, beneditinos, essas ordens religiosas, esse barroco vai se transformando e vai se tornando totalmente brasileiro, totalmente nosso, puro. Nesse período barroco, além das 3 fases que nós vimos no vídeo anterior, na videoaula anterior, que é sobre os retábulos, tem 3 fases. Nesse também período, a arquitetura, de modo geral, barroca, vão ter 4 fases. E essas fases é que vão identificar cada período histórico.
E na primeira fase, a arquitetura começa a ganhar símbolos zoomorfos. São os animais que são inseridos, figuras de animais que são inseridas na arquitetura. E nesse período vai ser inserido a figura do pelicano, que é uma ave que dá a sua vida, né, pelos seus filhotes, arranca a própria carne de si para dar seus filhotes. Ou seja, isso aí quer fazer uma alusão ao próprio Jesus Cristo. Nessa primeira fase, ele ganha esses elementos zoomorfos. Essa primeira fase é chamada de barroco jesuítico. Ele começa nesse período da descoberta do ouro e vai até 1760, no século XVIII, onde também a talha, os altares que eram construídos no interior dessa igreja, tinham grande exuberância de ornatos, grande predomínio de ouro e tinha o predomínio desses elementos zoomorfos, como o pelicano. Já na terceira fase, que vai de 1760 a 1780, esse barroco vai começando a mudar. O interior das igrejas vai começar a ganhar altares laterais e também as matrizes vão começar a dar espaço para a construção de outras igrejas, que são as igrejas dessas ordens religiosas, carmelitas, franciscanos, e vai começar a acontecer ali a suavização, vai começar a suavizar as cores, o ouro vai começar a entrar em apenas detalhes e não cobrir mais tudo como anteriormente. Já na quarta fase, o barroco começa a ganhar aquela fase de simplificação. Essa fase vai de 1780 a 1830. As igrejas começam a ganhar formas retangulares e não mais arredondadas, como já estava começando a se desenvolver durante o período do século XVIII. Já na segunda fase, que vai de 1740 a 1760, acontece o acréscimo das torres laterais no corpo da igreja, que até então não tinha as torres, ou era apenas uma torre só, mas nessa segunda fase começa a acontecer o acréscimo de 2 torres laterais, as torres sineiras, onde ali o pessoal tocava os sinos das igrejas. Tinha uma grande presença de ornamentação, de ornamentos. Era muito rico ainda em talha, em ouro, etc. Então eu deixo aqui para vocês esse resumo geral do nosso conteúdo. Qualquer dúvida, podem me chamar na nossa plataforma Senec Digital, que eu vou estar lá para responder, sanar as dúvidas de vocês. E vamos lá, vamos estudar. Até a próxima. Aquele abraço.